Olá, meu nome é Josiane Teixeira, eu sou repórter do Caderno de Cidades, do Diário da Região, e o tema do Diário Talks desta semana é violência doméstica. Para falar desse tema, a gente convidou a Lana Braga, que é fundadora e CEO do Instituto Maria na Comunidade, e também a Gabriela Rabeschini, que é psicóloga e acompanha a Lana nesse trabalho tão importante. Muito oportuna a gravação dessa semana, haja vista uma ocorrência de repercussão nacional envolvendo a modelo e apresentadora Ana Hickman, né, Lana, que desmistifica um pouco essa questão de que a violência doméstica está relacionada a um problema de classe social. Não está, é um problema invisibilizado. Muitas mulheres são vítimas de violência e sequer se dão conta de que estão nessa situação. O Instituto Maria na Comunidade, inclusive, está dentro do bairro Solo Sagrado, que, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, é o bairro da cidade, é o local onde mais são registradas notificações de violência contra a mulher na rede pública de saúde. Tudo bem, Lana? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Gabi. Acho que a gente tem um amplo assunto para falar e para alertar as mulheres sobre esse tema, né? É isso mesmo, Josi. Obrigada. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. É sempre importante falar sobre esse tema, não tem como a gente não falar, ainda mais os números, eles não se calam, né? Os números mostram claramente o quanto tem aumentado a violência, quantos casos tem, né, aumentado dentro não só da nossa cidade, mas a nível do Brasil e que não no mundo, né? Você falou agora há pouco sobre o caso da Ana Hickman e realmente a gente vê que ali ela consegue mostrar para todo mundo que demorou apenas 25 anos para que ela pudesse entender que chegou a hora dela de ela ir lá, dela denunciar, dela falar, porque há uma exposição, há um medo, né? Ela tem um filho e ela acaba sendo aí uma vitrine para que outras mulheres também possam ter essa força que ela teve, porque eu costumo dizer que não é necessário coragem, né? É necessário força, porque coragem, às vezes, parece que o resto das mulheres que não conseguiram ter esse mesmo posicionamento delas, outras são covardes, e não é. Cada mulher tem um tempo para poder falar, olha, agora chegou a hora de eu ir lá e de denunciar. E ali, a Ana Hickman sentiu que era o momento, ela já deve ter passado por outras coisas também. Ali é muito importante dizer que não foi a primeira vez, né? Tendo em vista que a gente vai vendo outras reportagens, vi alguns vídeos que foram resgatados e todos ele estava sendo violento com ela nas palavras, na tratativa. Então, é um ciclo de violência e é muito difícil você sair dele. Não é simples você sair de um ciclo de violência, né? Requer força, requer você estar entendendo que aquele momento... Primeiro requer você entender que está dentro de um ciclo, entender que você está sofrendo a violência e depois você ter essa força para poder pedir ajuda, pedir socorro. Inclusive, recentemente, teve uma ação social aqui em Rio Preto, relacionada até no mês de violência contra a mulher, em que foi divulgado o violentômetro, né, que mostra o escalonamento dessa violência. Eu acho que por muitos anos a gente focou muito na questão da violência física, como se ela fosse a única violência que a mulher tivesse suscetível dentro do âmbito doméstico ou das relações afetivas, quando não, né? Ela não começa direto num soco, né, Gabi? É um assédio moral, é uma violência, às vezes, patrimonial, uma dependência financeira do companheiro que já vem desde, às vezes, do momento do namoro, essa hierarquia no relacionamento, né? Sim, isso. E assim, essa questão, né, que você está trazendo é importante para a gente entender o quanto a gente também negligencia a nossa saúde mental. Né, porque a gente consegue entender, olhar para a violência quando ela está no corpo, né, quando ela está no físico. E a gente esquece que antes disso tem toda essa questão do emocional, do psicológico, da violência psicológica, né, que a gente vai negligenciando. Né? Então, é importante a gente olhar para isso, né? E por isso que esses trabalhos, né, de conscientização, né, de que a violência ela não começa lá, né, quando ela já foi agredida fisicamente. Então, é importante que a gente fale sobre isso para que as mulheres consigam identificar, né, esses padrões de violência que elas estão inseridas nos relacionamentos mais cedo, né? Identificar antes de que a violência física aconteça, né? E de que ela identifique e ela dê voz para isso, ela dê importância para isso, né? Não é pouca coisa, né? Não é, assim, uma manipulação, uma agressão verbal, não é pouca coisa, né? É uma violência, a gente precisa nomear. Certo.
Lana, eu queria que você explicasse como nasceu o Instituto Maria na Comunidade e o trabalho que vocês realizam, que tem tomado tem ampliado, né, a gama de atendimentos, de ações. É um instituto não só para proteção da mulher, mas para fortalecimento dela economicamente e socialmente também, né? Sim, esse ano de 2023 foi um ano muito especial para a gente. A gente atravessou fronteiras, né? Então a gente se torna o primeiro instituto também, que estamos aí a nível internacional, né? Acabei de chegar há pouco tempo de Orlando, né? E eu acho importante esse espaço para falar um pouquinho do Instituto. O Instituto ele nasce lá atrás como um projeto social, onde a gente apenas fazia essa conscientização de mulheres sobre violência doméstica, tá? E quando a gente começou a receber muitas mulheres pedindo esse acolhimento, pedindo essa ajuda, a gente viu que as coisas precisavam se ampliar. Então, nasce o Instituto Maria na Comunidade, através dessa necessidade de ampliar serviços, tá? E aí, quando a gente percebe, a gente já tem o acolhimento psicológico, tanto com o atendimento presencial quanto no online. Nós já temos aí o atendimento e o acolhimento jurídico, porque quantas mulheres, às vezes, quando se separam, têm dúvidas se ela tem direito a ficar na casa, se ela tem direito à pensão, se ela vai ficar com os filhos. Muitas questões se abrangem ao redor da violência, né? Numa separação, principalmente. E essa mulher, ela tem dúvida. Mas ela tem a defensoria pública, ela tem... Tá, mas às vezes ela precisa daquela resposta imediata, né? Ela não quer esperar, ela não quer ser um número, ela não quer esperar a vez dela de ter uma resposta. Então, ali no Instituto, ela consegue ter isso de uma forma mais clara, frente a frente, olhando nos olhos, com essa empatia também ao entorno disso. Eu sempre falo que o Instituto Maria na Comunidade, ele faz um acolhimento de mulheres vulneráveis emocionalmente e não financeiramente. Então, assim, essas mulheres que chegam até nós são mulheres de todas as classes sociais. Eu não atendo classe A, B ou C, não. As meninas, todas as voluntárias ali estão para atender a mulher. Então, essa mulher, ela é a figura principal do nosso instituto. Então, hoje, nós temos um nutricionista. Hoje, a doutora Simone faz um trabalho espetacular dentro do instituto. A autoestima é algo que é muito atingida nessa mulher, né? Então, ela chega ali para nós estraçalhada, se achando feia, se achando olha, nunca me olhei no espelho. Então, a gente faz com que essa mulher também entenda o papel dela, que ela é linda, do jeito que ela é, essa aceitação. Quando você fala de fortalecimento, é exatamente isso. Você fortalecer essa mulher para que ela possa enfrentar, sim, essa nova realidade, para que ela possa enfrentar uma separação ou não. Ou não. Porque também não são todas as mulheres que chegam até nós que vão se separar. Às vezes a gente consegue entender, né, Gabi, que dentro daquele relacionamento há uma possibilidade ainda dela ser feliz com aquele homem. Uhum. Esse homem também aceita ser tratado. Então, a gente também vê essa possibilidade. Então, hoje, dentro do Instituto, a gente tem esse papel de acolhimento, de fortalecimento, para que essa mulher possa ser protagonista da sua história, mas curando as suas dores. Então, nós temos os cursos também. Esse ano teve muitos cursos. Curso de bolo, curso de automaquiagem, que foi um curso lindo, que a gente pretende repetir aí, porque tem fila de espera para esse curso. Curso de trufa, curso de arte em couro, numa parceria com o Senar, nós tivemos também no começo do ano. Então, vários cursos para que a gente encaminhe essas mulheres para outros cursos em outras instituições também, que às vezes a gente não tem esse curso. Não, vamos encaminhar. O que você quer fazer? Eu quero fazer um curso de salgadeira. Mas eu sei que lá no IEFA tem um curso de 3 meses. Você está interessada? Então, graças a Deus, essas instituições têm também nos dado algumas vagas para alguns cursos. Então, é toda uma junção de forças, sempre pensando que o nosso propósito é cuidar de mulheres. Então, nunca fugir disso, sabe? Em contrapartida, tivemos aí o lançamento do nosso QR Code junto ao grupo UALSUCO, que foi uma surpresa muito linda, porque era um sonho muito distante. Então, hoje, essa mulher que encontrar o grupo, o suco, né, o UALSUCO, nas prateleiras aí de supermercados, onde elas estiverem, vai ver lá a nossa logo, um QR Code, apontando o celular, já vai direto para o 180. Então, a gente tem ampliado a nossa visão aí, nosso acesso para que essas mulheres possam ter acesso mais rápido à ajuda e acolhimento. A gente sempre fala dessa questão de a mulher perceber que ela está sendo vítima de violência,
Mas eu percebo também no dia a dia, curiosamente, eu não sei se talvez seja uma repercussão dessa questão envolvendo a modelo Ana Hickman. Nesse final de semana teve uma enxurrada assim, muito anormal de casos de violência doméstica na Central de Flagrantes em Rio Preto. Via de regra, todo final de semana tem ocorrência de violência doméstica, e é a maioria das ocorrências. Mas nesse final de semana teve muita ocorrência de violência doméstica, de todos os tipos, né? Briga por conta de criança, violência física principalmente, ameaças de morte, a mulher que tem que pegar as coisas rapidamente, sair de casa, levando o filho e não sabe para onde que ela vai, porque a iminência ali de ela ter sofrer um feminicídio, né, é muito grande. Mas eu percebo também, Gabi, principalmente, que há uma falta de conhecimento da rede sobre a violência que a mulher está sofrendo. Principalmente porque também é muito corriqueiro que a mulher faça uma meia denúncia na polícia. Ela está sendo vítima de violência dentro de casa, ela aciona a polícia, principalmente a militar, que é quem está na rua, chega na delegacia, ela não quer representar contra o cara, ou seja, ela não quer dar andamento. Então, o que ela quer? Por que ela faz isso, Gabi? Você tem uma explicação? Por que a mulher, muitas vezes, é oferecida uma casa-abrigo para ela e ela acaba voltando? E eu acho que isso de certa forma, quando o policial tá ali na rede de proteção da mulher, ele quer proteger a mulher, mas ele acaba ficando com raiva. Não sei se esse é bem o termo, frustrado, vamos trocar, o raiva pelo frustrado. Sim. Ele fica frustrado porque ele ofereceu todo esse acolhimento, essa rede de proteção contra a mulher, ele quer prender o agressor, quer expedir medida protetiva, e depois de todo esse esforço a mulher retrocede. E aí a gente volta para aquele jargão que a gente vê muito em rede social, nesse tipo de reportagem. Gosta de apanhar. É mulher de malandro. Tá lá porque não, quer. Deixa morrer. Né? Por que isso acontece, Gabi? O que a gente precisa fazer para mudar essa mentalidade que não é só da mulher, é da sociedade também? Exato. Então, é uma mentalidade, né? A gente olha por esse viés, né? De que a mulher gosta de apanhar porque tá ali. Mas a gente esquece dessas questões emocionais, né? Onde, assim, a mulher, quando ela vai conseguir denunciar ou ela consegue, pelo menos, conversar com alguém, para ela chegar ali, né, ela já passou, assim, por muita coisa, né, e como a Alana comentou, assim, ela precisa de muita força para isso, e às vezes ela não tem rede de apoio, ela se vê, sim, sozinha, né, e a gente precisa entender que a mulher nessa situação, ela está fragilizada emocionalmente. O que isso significa, né? Esse homem, né, as inúmeras violências, ameaças e manipulações que ele já fez com ela, deixa, né, com que ela fique refém dessa pessoa, né? Então, quando ele faz uma ameaça de morte, se você me denunciar, eu te mato, né? Para essa mulher que vivencia isso todos os dias, que apanha, que sabe da potencialidade desse homem, é muito mais difícil, né? A gente olha, mas é só você pedir ajuda, é só você ir na delegacia. Mas o que ela escutou na casa dela, né? O que ela ouviu desse companheiro? E ela acredita, que é pai dos filhos dela, né? Que ameaça, inclusive, os filhos. Eles não ameaçam só a mulher, né? Eles ameaçam os filhos dela, né? Eles ameaçam a família dela. Então, assim, muitas vezes ela se coloca, né? Ela coloca tudo isso. Exato, eu preciso proteger essas pessoas. E para que eu proteja, eu preciso passar por isso, né? Então, assim, por isso que é importante a gente ter muita paciência e entender que a violência doméstica, ela não é fácil de a gente lidar, né? Justamente por essas questões, assim, é multifatorial. Né? Então, a gente precisa acolher essa mulher, né? Nesses atendimentos, nesses acolhimentos. Muitos são os relatos das mulheres que dizem sim, serem julgadas, né? Pelas pessoas que deveriam estar ali na segurança, né? Na proteção. Então, justamente por quê? Porque a gente não entende, né? Que é um processo ali emocional, né? Multifatorial. Então, a gente precisa entender, acolher. Poxa, ela decidiu retomar? Ela tem as razões por isso, né? Principalmente o medo, né? O medo é o que mais paralisa mesmo as mulheres nesse processo de denúncia, né? E às vezes de enxergar, né? Solução, de enxergar que existe uma vida além daquela, né?
porque ela já está condicionada a acreditar que ela é dependente dele, né? Que, enfim, essa é a importância também do Instituto quando ele traz os cursos, né? Essa mulher, é importante que ela entenda que ela tem total capacidade, né? Para viver sem um companheiro, sem aquele companheiro, né? Perdão. Então, é uma situação que a gente precisa entender a nível emocional, psicológico. E eu quero fazer até um adendo no que a Gabi tá dizendo, sabe, Josi? Que a gente pode entender também que essa mulher também, ela gosta ainda desse cara. A gente não pode esquecer isso. Tem o romantismo, tem o né? medo e tem o amor ainda junto, caminhando ali. Porque ele não foi sempre assim. Quando ela conheceu ele, teve um bombardeio de amor que acompanhou esse relacionamento. Então, o que acontece? Quando a violência está acontecendo e ela acaba naquele dia, ela sempre tem a esperança de que volte a ser daquela forma como foi no começo. E isso também faz com que ela fique. Porque ela fala, mas ele, lá no começo, ele era um cara tão bacana, ele me tratava bem, ele me amava. Eu escuto muito isso. Mas ele não foi sempre assim, mas ele não é sempre assim, mas ele é bom pai. Mas ele é tão bom pai. Ele não deixa faltar nada dentro de casa. Eu escuto muito isso. Sim. Então, isso também são motivos para ela não ir embora. Porque ela fica pensando, como vai ser minha vida sem ele? Ele já fez ela entender também durante tantos anos de que a vida sem ele também não vai ser uma vida fácil. Então, é muito fácil a gente julgar essa mulher e falar assim, olha, pega a sua malinha, os teus 3 filhos e vai embora. E não é tão simples na vida real. Quando a gente está ali dentro da situação, pegar os 3 filhos, tirar das escolas onde eles estão e tirar eles da vida que eles têm e levar para qualquer lugar. Eu recebi mesmo ontem uma ligação de uma mulher. Ela falou, olha, eu tô cansada, Lana. Eu fui na polícia, eles me deram 5 dias para ele sair de casa. Com uma medida protetiva em mãos. Eu falei, como assim? Ai, Lana, eu passei esses 2 dias na casa de um amigo, outro dia na casa do meu pai, vou ficar aqui na minha casa e vou esperar ele chegar para ver o que vai acontecer, porque ele falou que não vai sair. Então, a vida real, ela é muito diferente. A gente romantiza muito, dando soluções para as coisas que, quando a gente vai ver na realidade... Soluções simples para problemas complexos. Exato. Então, cada caso é um caso. Ela ficou lá, era 11 horas da noite, eu estava falando com ela ontem. Falei, olha... Ele precisa sair. Se você tem a medida... Ela tinha uma medida protetiva de urgência. Então, a gente está falando também que não é tão simples. E por isso que, muitas vezes, muitas mulheres falam, eu não vou nem entrar com a medida protetiva porque não vai adiantar nada. Então, a gente está falando de casos e casos. Então, por isso que é muito fácil a gente julgar uma vítima de violência doméstica. É muito fácil, principalmente quando a gente fala da polícia. A GCM aqui em Rio Preto eu acho que a patrulha faz um trabalho maravilhoso de acompanhamento, de acolhimento, de retirada dessa mulher. Mas a gente entende que muitas vezes, como homens, é muito difícil ele entender o que aquela mulher está passando. Por isso que é tão importante que pautas femininas sejam discutidas por mulheres. É isso que eu vejo, é muito importante. E o próprio agressor também, ele retrocede no comportamento dele. Quando ele tem um comportamento explosivo, de agressão, de humilhação, alguma coisa muito grave que ele fez com a mulher sempre diz, ele faz isso, aí depois ele passa uma semana mansinho, né? Justifica a violência, né? Não é? Sim. Faz parte às vezes ele ciclo, não pede né? desculpas diretamente, mas aí ele agrada. É a lua de mel, né? Ele não a gente bebe, chama dentro do ciclo não é? da violência. Ele não bebe, ele fica assim... Uma semana. E aí ela começa a entender que pode ser que fique assim, olha só, ele houve melhorou, uma mudança, foi um houve pico. uma melhora. Eu escuto muito assim, ó. Exato. Nossa, Lana, ele mudou da água pro vinho. Aí eu Exato. falo, eu dentro de mim mesma, quanto tempo isso vai durar? Porque a gente já... As histórias, elas são muito parecidas, né? Sim. Elas chegam pra gente e a gente fala, já vi esse filme. Já sei como que isso vai acabar. E é complicado a gente julgar, porque o nosso papel não é esse, de julgar nenhuma mulher. Nenhuma. Sim. Acho que o desafio é esse. É um não desafio. Exato. É um Porque às vezes a desafio. gente tá falando do nosso lugar, né? E pra nós, às vezes a gente vê uma mulher passando por uma situação que você
fica com uma raiva daquilo e fala assim, meu Deus, como que não sai disso? Por que que fica nisso? A gente não fala assim, ó, se fosse eu faria tal coisa. Na hora. Mas não é você. Sim. Por sabe todas essas questões envolvidas, né? E manipulações. Eu acho também, né, Gabi, questões anteriores a isso também, a essa relação. Eu sempre pergunto assim, como é? Eu sempre faço essa pergunta. Como era a relação dos seus pais? Qual a referência que você Qual tem? Que é a referência que você tem de relacionamento? Porque a mulher, ela traz essa referência para sua vida, pessoal. Não adianta, é uma reprodução. Por isso que, assim, a gente pode dizer de um cenário geral, quando a gente fala do ciclo de violência, isso acontece, né? As fases desse ciclo que a gente chama, né? Isso que você citou, né, Josi, de depois de uma agressão, ele começa a mudar o comportamento. Alguns pedem, sim, desculpe, promete, fala que vai mudar, e aquela coisa toda. Exato. Outros não, né? Mas com algumas mudanças, assim, a mulher começa a entender de que é diferente. Então, a gente vê um padrão. Só que cada caso é um caso. Por isso que o acompanhamento psicológico é muito importante, né? Porque aquela mulher, ela vai conseguir entender, né, que sim, não é um problema apenas individual, né? É um problema social, né? A gente fala disso, dessa caracterização, assim, da violência doméstica como um problema social. Mas cada caso tem a sua particularidade. E é aí, com o acompanhamento, que ela vai entender. Você vai identificar. Né? Exato, que ela vai identificando. O que precisa ser tratado, né? Isso, por isso que faz um parte processo. da rede de apoio, né, Gabi? Faz parte. Faz parte dessa rede de apoio. Sim. Sozinha é muito difícil ela conseguir sair disso. Exato. Porque cada um... É como eu falo assim, que cada um consegue entender e enfrenta o problema de uma forma, né? Você vai enfrentar de uma, eu vou enfrentar de outra. Então, a gente precisa respeitar esse limite, né? De dor, que é linear, né? A gente fala, cada um vai enfrentar e vai sentir de um jeito, né? Assim como a mulher se submeter a uma violência doméstica pode ser cultural, ou seja, ela viveu essa experiência dentro de casa e, de certa forma, ela normalizou aquela relação. A gente pode dizer também que grande parte dos homens que são violentos hoje vivenciaram essa violência por parte do pai, principalmente quando foi criança. Ele, criança, assistiu o pai sendo violento. E aquela cena, ela marca muito a criança. A criança se lembra desse episódio pro resto da vida dela, daquela situação em que o pai pegou a mãe pelo pescoço, por exemplo. Se aquilo choca tanto a criança e marca a criança para sempre, por que ele cresce também um agressor daquilo que na infância ele repudiou? É interessante, né, essa tua pergunta, porque assim, como a gente fala, é uma questão multifatorial. A nossa cultura, ela já normaliza muitos comportamentos machistas, né? Então, essa criança, vamos pegar o exemplo que você trouxe, né? Esse menino que ele cresce nesse lar, né, onde a relação, onde o pai é muito violento com a mãe. Por um lado, por um momento, ele pode olhar aquilo e dizer, isso não tá certo, a minha mãe tá sofrendo, né? Mas aos poucos, né, conforme ele vai sendo socializado na nossa cultura, ele vai pra escola, o que ele vê, né? É isso, são homens, exato, reforçando esse tipo, né, de relação. E ele aprendeu dessa forma, né? Então, assim, por mais que eles entendam, né, um dia, poxa, isso não é legal, né? Mas, assim, você trazer pra consciência não basta, você precisa de um trabalho, você precisa se implicar na mudança disso. Né? Porque ele foi reforçado, né? A tua vivência toda a agir dessa forma, né? Então, para que ele quebre isso, né, é realmente assim necessário, além da conscientização, muito esforço, porque a cultura onde ele está indo, os amigos dele, se ele vai começar a dizer que não é legal tal coisa, né? Ele vai ainda ser assim, ele vai ser caçoado ali, né? As pessoas vão tirar onda ainda com ele, né? Então, assim, é também muito trabalhoso para o homem quebrar isso, né? Então, por isso que a gente precisa olhar e trazer os homens, sim, para que eles vejam qual é a parte deles aí, né? Nesse processo. Não adianta empoderar mulheres. É muito importante. E não educar os homens. Não. Você empoderar mulheres e mandar elas de volta para um lar onde o homem continua igual, a gente vai estar, o que fala, chovendo molhado. É a mesma coisa. Por exemplo, eu recebi um caso agora essa semana que foi de um menino
de uma agressão, uma mulher que foi agredida, nos procurou tal, e eu fui fazer esse acolhimento a ela, e aí eu falei pra ela assim, como era a família dele, né? Aí ela falou assim pra mim, a mãe dele abandonou ele, a mãe dele, e me retratou um cenário de violência ali, maternal e paternal também. E aí, logo eu entendi, Gabi, você até me corrija, mas pela nossa experiência, que ela se tornou uma figura para ele de repúdio. Então, por mais que ele goste dela, só que quando ele olha para ela, ele olha a figura feminina e lembra muito esse abandono da mãe. Uhum. Então, você vê que tem vários fatores que implicam dentro da violência e cada caso é um caso. Então, a gente não está falando de algo isolado, a gente não está falando... A gente precisa, sim, cuidar desse homem. Dentro do Instituto, a gente entende que cuidar da criança é importante, porque quando eu dou muitas palestras dentro das escolas estaduais, e hoje a gente vê que os adolescentes, a gente precisa falar sobre relacionamentos abusivos com esses adolescentes, a gente precisa falar com as crianças, para quê? Exatamente para que isso que você acabou de me perguntar e retratou, não aconteça. Quando você sinaliza para esse adolescente, olha, fique alerta aos sinais, esse relacionamento que você está vivendo é abusivo, olha, você está sendo machista, a gente já consegue resgatar algum deles ali para a realidade. Nossa, quantas vezes eu saio de palestras, ele falou para mim assim, olha, minha mãe sofre violência, olha, meu pai faz isso com a minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai. Aí eu falo, então você já está andando lá na frente, porque você já sabe o que você não quer ser. Isso é muito importante. Então a gente precisa fazer um trabalho, sim, mas é num geral. Trabalhar só com mulheres é você estar isolando ela de um problema onde a gente não pode tirar a mulher de dentro da família. A gente não pode falar que a instituição familiar não existe. Essa mulher está inserida dentro de um relacionamento. Porque nós somos afetivas. Nós somos mães, nós somos mulheres, irmãs, tias, avós, né? Nós temos aí milhões de mulheres inseridas em famílias. Então, a gente precisa cuidar dessa família, desse seio familiar que anda adoecido, sim, né? É um seio familiar adoecido. Até aproveito para falar do trabalho que o Instituto está fazendo junto com homens, onde a gente, aqui em Rio Preto, a gente já tem grupos que trabalham com agressores. A gente tem aí o grupo Dizer, que fica dentro da Justiça Restaurativa, né? Que trabalham com homens agressores. Nós temos o grupo MEI, que faz também esse trabalho. E hoje, em contrapartida, nós, juntamente com o doutor Vinícius, o Marcos Vinícius, ele vai fazendo trabalho junto com homens que não são agressores. Então, é sim uma prevenção. Você falar com homens e mostrar para ele, olha, qual que é o lugar seu de masculinidade hoje? Ele fala para mim que não é para eu falar masculinidade tóxica. Mas eu sempre coloco, esse homem precisa entender, olha, será que qual que é o meu lugar dentro da família? Porque a mulher, ela tá independente, né? Nós ficamos independentes, mas ao mesmo tempo que nós ficamos independentes e saímos para trabalhar, a gente está voltando para casa e nós estamos ficando sobrecarregados. Porque o nosso trabalho de casa, além de não ser valorizado, é invisível e acumulado em cima de nós. Ninguém falou para você assim, ó, o seu marido sai para trabalhar, você também, quando volta, metade é seu e metade é meu do trabalho que é feito. Não, a gente continua cuidando de filhos, da louça, do cachorro, da janta. A gente continua tendo um trabalho, a gente tem dupla jornada. Tem mulheres aí que tem 3 jornadas. Então é importante também falar com esse homem, olha, vem cá, senta aqui, meu companheiro. E de homem para homem, né? Porque se eu for lá falar com ele, ele vai olhar para minha cara e vai falar, filha, você vem aqui defender mulheres. É a primeira coisa que um homem fala pra gente. Eles colocam muito a gente, né? A mulher contra o homem. Assim, não, se eu tô dizendo aqui dos direitos das mulheres, é porque vocês estão contra os nossos, né? Mas não, a gente precisa chamar pra gente trabalhar junto, porque esse contexto, quando a gente fala de violência doméstica, a gente tá falando de violência de gênero, né? E a violência de gênero é cultural, né? Ela vem do patriarcado, do machismo. Então, é algo muito amplo que todos nós, né, enquanto sociedade, a gente deve falar. E tem que ser um trabalho contínuo, tem que ser falado, né? Porque é como a gente estava dizendo, a pessoa tem acesso aqui a uma informação, mas no dia seguinte a vida dela tá a mesma ali. Então, se a gente não continua, não trabalha, não faz esse esforço, a gente repete padrões, né? A gente precisa entender, identificar, elaborar esses padrões, entender o que a gente quer mudar e
ali ter esse trabalho contínuo de mudança, né? Que não é da noite pro dia que a gente muda uma cultura, né? Sim. E essa cultura machista, ela faz mal para todos nós, né? Tanto para as mulheres quanto para os homens também, né? Então a gente precisa caminhar aí para uma sociedade mais igualitária, né? Isso as mulheres e os homens, né? Precisam desejar e querer fazer. Porque as mulheres também são machistas. Elas reproduzem o machismo. As mulheres também, quem criam os homens? São Quando mulheres. a gente fala de sobrecarga de trabalho, muitas mulheres, eu me pauto muito pela rede social, porque eu acho que é o espelho da sociedade, a rede social, né? Deu voz para todo mundo falar o que pensa, né? Muitas vezes a gente, quando fala de sobrecarga de trabalho, por exemplo, algumas mulheres dizem: ué, a mulher não quis sair pra rua, não quis trabalhar? Exato. Não quis ter a sua independência? Eu escutei isso. Então, agora, segura a bronca, né? Vai trabalhar, mas volta pra casa pra cumprir o seu papel de mulher. E qual que é o meu papel dentro de casa? É. Então, assim, a gente precisa entender. E qual é o seu papel de mulher dentro de casa? Hoje eu tenho um filho de 12 anos e meu filho, ele acorda e ele lava a louça e ele não sai de casa sem arrumar a cama. E a gente faz todo esse trabalho. E lá atrás, a minha mãe também, meu irmão não saía de casa sem passar um rodo na casa. Antes de passar um pano na cozinha, ele não saía para brincar. Então, eu fui criada dentro de um lar onde sempre foi dividido muito as tarefas. Então, o meu olhar de mulher dentro de casa sempre foi divisão de tarefas. Mas eu vejo muita gente que fala assim, não, meu filho, senta aí. Então, enquanto tá todo mundo sentado, as mulheres levantam a mesa e vão lavar a louça e os homens ficam conversando. Então, então você quer dizer... Então, você é feminista. Não, eu sou feminista, mas você sabe o que é o feminismo? Eu sempre faço essa pergunta, porque as pessoas falam de feminismo como se fosse uma coisa horrível, né? Fosse horroroso, né? E não é, gente. Nada mais é do que uma luta por direitos. E direitos iguais. Então você quer ser igual ao homem? Não, a gente nunca vai ser igual ao homem, né? Porque a gente tem características muito diferentes de um homem. Mas a gente precisa entender que tem alguns pontos que precisam ser revistos, né? Então, numa relação de trabalho, a gente precisa entender. Na relação doméstica, a gente precisa entender. São pontos necessários para um andamento melhor da sociedade. A sociedade, ela precisa desse viés. Porque senão a gente vai continuar assim. Eu falo que a saúde é um ponto principal do que a gente está vivendo. E aí o governo vai continuar esvaziando os seus cofres, né? Com atestados médicos, com afastamentos, com várias coisas que oneram hoje em dia. Por quê? Porque a saúde da mulher está sendo, sim, muito afetada. Então, a gente precisa também entender que quando aquela mulher sai de licença maternidade, quando ela voltar, ela precisa saber que o emprego dela está ali e não ficar com medo de engravidar e voltar e ser mandada embora. Então, são essas relações que a gente precisa rever. Então, ninguém está falando coisas absurdas, nós estamos falando coisas que acontecem diariamente. E que, sim, tem tudo a ver com violência doméstica. Tem tudo a ver com uma violência que a mulher sofre ali diariamente, uma violência institucional, uma violência psicológica. Um assédio moral. Um assédio moral que a gente vê dentro da política, que a gente vê em todas as frentes que a mulher está. Uma amiga minha esses dias falou que estava numa reunião e falaram assim, e só tinha homens, e que ela era a única mulher, e falaram assim, deixa ela falar, porque ela é a única mulher da mesa. Aí ela falou assim, não, mas eu quero falar porque eu tenho que falar, não porque eu sou a única mulher da mesa. Então, tá aí. Um problema que eu acho que a gente precisa rever, repensar, que é sobre esse lugar que a gente quer, tá? A gente precisa estar nesse lugar. Sim, nós saímos para trabalhar. E ninguém está dizendo ao contrário, porque a gente queria essa liberdade, né, de sair, de trabalhar, de ganhar o nosso dinheiro, né, e voltar para casa significa que a gente precisa de divisão de tarefa, sim, porque esse acúmulo faz com que a gente fique doente. E também essa coisa da sociedade ficar a todo momento nos cobrando uma perfeição, né, você tem que ser boa mãe, boa esposa, boa filha, boa no trabalho. Eu acho que você pode escolher 2, 3 coisas para você ser boa. O resto, você vai ser aquilo que dá para você ser. Sem se cobrar. Sem ficar doente por isso. Eu falo pro meu filho, Miguel, eu sou a mãe que eu consigo ser para você. Tem dia que tá ótimo, mas tem dia que eu falo, olha, pelo amor de Deus. E tá tudo bem você ser assim. Você não precisa se cobrar e se achar um monstro por causa disso. Aí a gente vai começar a caminhar. A gente começa a entrar num ponto de equilíbrio. A gente tem hoje, desculpa, Gabi, uma sociedade, uns homens mais velhos, acredito que
a partir dos 40, 50 anos, que ainda teve essa educação tradicional, arcaica, de que o homem é o rei da casa, o mantenedor, o chefe, né? E a esses homens, eu digo a gente enquanto sistema, tem que tratar a violência doméstica na força da lei. Na outra ponta, a gente tem os jovens, que a gente tem tratado a violência doméstica na força da educação, né? Da conversa, da disciplina, das palestras, dos trabalhos sociais que têm sido realizados e também dessa nova geração de mães que está mudando esse padrão de educação dos meninos em casa. De dizer, olha, isso aqui não é de menino e isso aqui é de menina. Isso aqui é de menino e de menina. O trabalho doméstico não é só da mãe, o trabalho doméstico é da mãe, do pai e seu também, sabe? Então, eu penso que assim como o racismo, né, assim como a escravidão que acabou há 100 anos atrás e a gente ainda vem tendo episódios muito recorrentes, infelizmente, de racismo, de preconceito, de trabalho escravo, inclusive, ainda hoje, a gente ainda vai viver essa violência doméstica por muitos anos. Mas vocês acreditam que a gente está caminhando para uma revolução da sociedade? Talvez daqui a 50 anos, 80 anos, a gente não tenha mais tão recorrente a violência, principalmente física, que é a mais grave contra a mulher? Como que você tem um cenário otimista com relação a isso, Lana? Olha, eu vou ser bem sincera. Eu acho que quando eu falo 80 anos é porque eu acho que a gente tem uma caminhada muito longa ainda pela frente. Eu acho que quando a gente começar a entender que a mulher precisa estar em alguns cargos de liderança, para que a gente possa tornar pautas como essa que nós estamos tendo aqui, coisas muito normais. Hoje a gente tem aí uma ministra da mulher, né, que tem feito um trabalho excelente, tem proposto algumas coisas muito boas até para que a gente possa evoluir. Mas quando a gente fala de políticas públicas, a gente precisa ter políticas públicas efetivas. Então, se a gente começar a ter essa caminhada de políticas públicas efetivas, realmente, que são aplicadas, a gente pode pensar numa melhora daqui a 80 anos. Se a gente caminhar educação junto com a saúde e fazer esse caminho coletivo juntos, eu acredito sim numa melhora. Quem sabe meus netos vão poder alcançar algo melhor, e mesmo porque, né, a Lei Maria da Penha é uma lei transitória, não é uma lei que veio para ficar, né? Ela é uma lei que faz parte do nosso código. Para disciplinar, né? Ela veio para disciplinar, né? E nem veio também para tutelar a mulher, né? Ela veio para proteger essa mulher, né? Ela veio para fazer com que essa mulher, que entendam que essa mulher tem alguns direitos quando ela é agredida, que entendam o lugar dessa mulher dentro dessa relação, né? Mas a gente precisa caminhar muito ainda, Josi. Eu acho que a gente está muito distante ainda. Quando a gente vê coisas acontecendo, eu até antes de começar o podcast, a gente estava aqui conversando um pouco e falando, aumentou o número de violência. Eu acho que aumentou o número de mulheres denunciando. A violência, ela sempre existiu. Talvez hoje em número um pouco maior, há uma potencialização. Até porque o que você acabou de dizer um pouco atrás, olha, esse fim de semana, quando a Ana Hickman falou da denúncia que ela fez, aumentou-se muito nesse fim de semana dentro de Rio Preto. Então, a gente está falando também de um alerta que se acende, e aquela mulher naquele momento falou, mas se ela que é artista foi lá e denunciou, eu também vou. Você começa a criar uma força nessa mulher de se espelhar em outras mulheres. Então, a gente tem um caminho longo, a gente tem um caminho que não é fácil. Falar sobre violência doméstica, ela não pode ser pontual, em datas. Por isso que o Instituto existe também hoje, que é para se falar todos os dias. Eu falo toda hora, porque a gente vê casos toda hora. A gente vê que a cada 4 horas uma mulher morre, né? Simplesmente pelo fato de ser mulher. É um número muito alto. Pensando que agora tem uma mulher morrendo porque ela disse não, eu não quero mais, eu quero me separar. Então o não dessa mulher ainda é muito difícil de ser escutado por esse homem. Então a gente está falando de gerações e gerações que vêm sempre dentro de um patriarcal, dentro de um machismo,
e que não aceita o não dessa mulher, não aceita a liberdade dessa mulher de caminhar sozinha, de não ser dependente desse homem emocionalmente. Então você vê que é uma tratativa e um assunto que a gente vai ter que tratar várias gerações. Então a gente tem um caminho que é tratar dessas gerações futuras, para que a gente possa ter um futuro melhor, e resgatar essas gerações atuais para tentar fazer com que eles tenham uma visão diferente e tentar mudar a mentalidade desses homens que você acabou de falar, que são os homens de 40, de 50 anos, que eu acho um pouco mais difícil. Porque eles já vêm aí de uma fala machista, eles já vêm de uma criação. Muitas pessoas eu falo para mim assim, Lana, vai, pelo amor de Deus. Agora você está falando então que homem agora não pode... Esses dias me perguntaram numa palestra assim, porque eu estava falando sobre relacionamento abusivo. Olha, se você quer levar todo dia sua namorada na escola, todo dia, mas ela quer ir sozinha aquele dia com as amigas, você fala, não, eu que vou te levar. Isso é ruim, porque você está querendo vigiar ela, você está querendo manipular ela. Não é só a carona, né? Não é só a carona, é o controle. Aí ele falou assim pra mim, então eu não posso mais levar minha namorada na escola. Eu falei, depende, ela quer? Você já perguntou pra ela se ela quer? Então a gente precisa se pôr nesse lugar. Ela quer? Até onde isso não tá incomodando a mulher? O controle tá sempre camuflado no cuidado, né? Sempre. Então a gente precisa sim colocar essa mulher nesse patamar de que ela quer. Ela tá confortável com essa situação? Todo dia o chefe chega e te dá um beijo no rosto, eu quero. Eu tô confortável com essa situação dele todo dia, ou eu aceito o beijo para não ser mandada embora? Então são várias situações que a gente precisa tomar muito cuidado. Então a gente precisa estar atenta, Josi. Eu acho que tem um caminho longo ainda pela frente pra gente poder enfrentar. E talvez lá na frente a gente não precisa mais estar aqui falando sobre violência doméstica. Aí eu transformo o Instituto em um instituto onde vai só tratar com mulheres aí empoderadas. A gente vai falar sobre outras coisas mais bonitas, né? Vamos florear e romantizar tudo. Hoje não dá. Hoje ainda a gente está longe de romantizar alguma situação de violência. É um problema tão complexo que hoje a gente percebe que grande parte dos feminicídios é justamente no momento em que a vítima decide romper o relacionamento. Sim. Ela não quer mais. E aí o cara, naquele sentimento de posse, naquela coisa de que se não for minha não vai ser de ninguém, até mesmo de vingança, de achar que às vezes a mulher pode estar sendo ingrata com tudo que ele forneceu para ela e ela não quer mais estar sob a tutela dele, ele decide tirar a vida dela. Aqui em Rio Preto a gente tem 2 casos que tiveram muita repercussão nesse ano, infelizmente, de 2 mulheres que foram assassinadas pelos companheiros. E aí a gente pensa o seguinte, tentando buscar soluções, né? A médica Thalita, ela foi morta quando ela decidiu romper o relacionamento com um namorado que tinha uma situação confortável de vida e ele se viu na iminência de perder justamente o contrário, né? Não era ele que fornecia para ela, mas ela fornecia para ele. Ele iria perder aquele padrão de vida, ele matou essa jovem de forma muito cruel. E aí a gente pensa assim, não, tudo bem. E se, né, porque a gente sempre coloca a vítima, a gente revitimiza a vítima, né? E se ela fosse mais ponderada? E se ela conversasse com ele e falasse, olha, não tá legal, vamos tentar sair, se ele não quer sair do apartamento, como ela tinha um padrão de vida melhor, que ela saísse, vamos criar situações assim, talvez ela não teria sido morta. Mas a gente tem o caso da Luana, que foi morta mais recentemente, uma influenciadora, que ela estava dentro de casa da família. A informação que a gente tem é que ela estava em processo de separação. Eles estavam dormindo em quartos separados. Então, é uma postura que ela tomou gradual, penso eu, dentro das informações que a gente tem. De, olha, não tá legal o relacionamento, vamos se estruturar pra gente sair, né? Ou você sai, ou eu saio. E ele também na iminência de
perder ela, de ver a família se desmembrar, cada um para o seu lado, também ceifou a vida dela. Então não tem solução, senão a lei e a educação, né? Porque tem. se você toma uma decisão abrupta, e muitas vezes as mulheres tomam essa decisão abrupta porque ela chegou no pico ali de uma situação humilhante, degradante, e ela aproveitou esse sentimento para ter um ato de coragem que talvez de cabeça fria ela não teria. Ela ia ponderar, ia pensar e tal. Ela teve um rompante e falou assim, não quero mais. Ela é assassinada. Agora, se ela falar assim, olha, eu tô organizando a minha vida para sair, e o cara vê que realmente ela tem condições, ela não precisa mais dele, porque muitas vezes ele mantém um relacionamento dentro dessa ameaça de que, como é que vai ser, né? Quando você sair, mas ele vê que ela tem condições, porque muito da mulher ter condições também é a coragem dela, como a gente disse isso no começo. A mulher estruturada emocionalmente, ela vai arrumar um emprego, ela vai achar um lugar para ela ficar, ela vai encontrar soluções. É diferente de uma mulher desestruturada emocionalmente. A gente tem o caso, por exemplo, da Ana Hickman, né, que é uma mulher que tem a carreira dela, tem o dinheiro dela, tem a forma de se manter, e mesmo assim ela segura aquela situação, né? Então, sabe, a mulher fica numa situação que ela não tem saída, se não buscar uma rede de proteção, um fortalecimento, e aí a gente volta de novo na importância do trabalho da Maria na comunidade. Josi, assim, ó, são 2 casos que deixaram a nossa cidade, assim, né, estarrecida, que foram 2 casos que todo mundo para pensar, né? Mas são 2 casos que já estão esquecidos, porque a gente acaba substituindo tragédias, eu acabo dizendo, né? Agora a gente fica esperando outro feminicídio para que a gente fique, todo mundo assim, né? Ai, nossa, né? Para se tornar o assunto, e depois a gente esquece novamente. Na verdade, essas mulheres, elas já estavam falando para esse homem, olha, não vai dar mais. Olha, se a gente continuar assim, não dá. Já tinham brigas. A situação, ela não acontece assim, de repente. Ela é conversada durante muito tempo, porque a mulher é assim. Até ela tomar atitude, é muito tempo que vem. Muita DR, né? Muita DR. Muita conversa. DR, vamos conversar, vamos tentar ir pra terapia. Muita coisa é falada para depois chegar até o feminicídio. O feminicídio é o último. Eu costumo dizer que o feminicídio é o crime anunciado. Porque ele vem dando sinais. E quando eu falo, eu sempre falo isso para as mulheres. Olha, se ele falar para você, se você largar de mim, eu te mato, não duvide. Ah, mas ele não seria capaz. Não, ele seria capaz, tá? Ele seria capaz. E é nesse não acreditar é que a mulher morre. Porque vem dando sinais. Esse homem, ele dá sinais. Esse homem, ele vai chacoalhar. Esse homem, ele vai te segurar pelo braço. Ele vai te ameaçar. Quando isso vai acontecendo, os sinais já estão sendo dados, que você não quer. Porque quando você tem um casamento aí, como eu já tinha falado da Luana, por exemplo, de 16 anos, que a gente não conhece, não sabe como é esse relacionamento, mas não era um relacionamento passivo. Era um relacionamento que vinham com altos e baixos, como qualquer relacionamento. Como começa um relacionamento abusivo e violento? Como o meu, como o seu, como qualquer uma de nós. É um relacionamento normal. Então a gente precisa estar sempre atento ao quê? Aos sinais que esse relacionamento dá. Porque o feminicídio, ele é anunciado, é um crime anunciado. Então, o nosso papel como instituto é realmente que quando essa mulher chega até nós, e é importante dizer que a maioria que chega até nós não tem medida protetiva. Então, ela vem mesmo, né, para esse acolhimento. E quando ela chega para esse acolhimento, o papel da Gabriela, da Laura, da Mariana, de todas as nossas voluntárias, psicólogas, é o quê? É acolher essa mulher. É fazer essa mulher enxergar a situação que ela está vivendo naquele momento. Olha, você tem alguns caminhos para tomar. Eu não fico sabendo das sessões, é tudo né, assim, mantido em sigilo, e mesmo a identidade dessas mulheres a gente mantém também em sigilo, até para segurança, para preservar essa mulher e para que ela se sinta livre de falar o que ela precisa falar ali. Então a gente hoje recebe mulheres de dentro de condomínios, mulheres através de médicos. Por quê? Porque às vezes essa mulher, ela tem condições financeiras, mas ela não quer ir naquela psicóloga que conhece a vizinha, que conhece a amiga. Então é importante. Fala um pouquinho, Gabi, também. Eu acho que é importante a gente, nesse ponto que você trouxe, a gente entender que, mais uma vez, a gente coloca na mulher, né, a responsabilidade de mudar esse cenário.
né? Como se fosse a nossa culpa mesmo, né? Poxa, mas a gente tem DISC 180, a gente tem institutos, a gente tem serviço público, a gente tem tanta coisa, né? Para proteger essa mulher, né? Para auxiliar nesse processo dessa conscientização da violência, mas a violência, ela é a ponta do iceberg, né? O que tem embaixo disso? Né? Então, assim, a gente sofre essa violência e ainda a gente tem que ser a responsável por quebrar essa violência, por sair dela, né? Então, a gente tem que olhar para o que a gente está colocando, né? Para que responsabilidade a gente está colocando nessa mulher. Então, por isso que é importante a gente entender o processo de violência doméstica dentro do processo de violência de gênero e trabalhar para que isso não seja mais assim, né? Porque para que isso não aconteça, esse homem, além de ser consciente, ele vai precisar também renunciar a alguns privilégios, né? Do lugar de homem dele, né? O lugar que a gente tem, né, no senso comum do que é o papel da mulher, o papel do homem, como a gente estava conversando. Ele vai ter que entender, né, que ele vai ter que renunciar a alguns privilégios. E isso não é fácil, né, no sentido de que, poxa, tá bom assim, né? Exato. Então, como que eu vou ter que... eu vou ter que chegar do meu trabalho cansado e dividir o trabalho, a louça com a minha esposa? Né? Acho que não. Né? A gente vê isso acontecendo também, parece que o homem, assim, ele é apartado ali da família, né? Porque se você perguntar para um homem pai, né, se ele sabe o nome dos médicos dos filhos, né, os dos professores dos filhos. Eu vi esse vídeo né? no Instagram, inclusive compartilhei. Se ele tem lá, se ele sabe se o filho tomou qual vacina, por que ele não sabe? Né? É porque as mães não dão permissão para que os homens, sabe? Eles estão interessados, né? Então, isso faz parte, quando a gente fala da violência, a violência doméstica é a ponta mesmo, quando né? o homem vai na consulta da criança, a gente tem que fazer o checklist, né? Pergunta para ele isso aqui, você fala para o médico que ele tem isso, isso e isso. E aí, se o médico falar isso aqui, aí você pergunta isso aqui. E aí você pergunta se ele não vai dar uma receita. Mas porque nós pegamos tudo pra nós também ali, né? A gente acabou achando que a gente é responsável por aquele filho sozinha, né? Então, aquela história, o filho é da mãe... A gente precisa parar com essas falas que a sociedade nos trouxe lá de trás, né? Sim, porque por um lado, né, é algo que, assim, tô lembrando daquela fase, coração de mãe sempre cabe mais um. Então, assim, eu sou mulher, já logo tenho que ser mãe e eu preciso cuidar de todo mundo, né? Eu vou dar conta de cuidar de todo mundo. Então, assim, por mais que concordo, né, que a gente pegue, mas porque também tem uma valorização disso, né? Olha só como que ela é uma boa mulher mãe, maravilha. como ela cuida, né? Como ela é sensível, como que ela é... Então, assim, existe isso, né? E aí a gente acaba se reconhecendo nesse lugar. Poxa, então tá, então eu sou a boa mãe, deixa comigo. E quando você não é, você acaba se culpando, né, Gabi? Exato, então isso tem causa olha um adoecimento. A outra ali linda lá na internet, né? Você fala, nossa, ela é magra, linda, boa mãe, boa esposa, viaja, trabalha, e eu tô aqui, tô triste, tô mal, tô cansada, não aguento a minha rotina, tem alguma coisa de errado. Então a gente precisa também sair desse papel de se comparar, da comparação com a outra mulher, da competição com essa outra mulher, porque virou uma competição de quem é melhor mãe, de quem é melhor em tudo. Esses dias eu vi a Samara Filippo, né, falando assim, né, que ela não gosta da função de ser mãe, né, E aí eu entendi o que ela estava falando. Ela não estava falando que ela não gostava de ser mãe. E esse tipo de discurso hoje choca muito, Choca muitas pessoas. É preciso falar dessa sobrecarga materna. É uma sobrecarga materna. Então, assim, eu lembro que quando eu escolhi ser mãe e ter um filho só, que as pessoas falavam assim pra mim, quem tem um não tem nenhum. Mas você só vai ter um filho? Eu vou ter aquilo que pra mim hoje é bom e é necessário. Eu sou uma pessoa que eu me importo muito pouco com o que as pessoas falam. E pra mim aquilo era necessário naquele momento, ter um filho só. Porque eu sabia que era o que cabia dentro do meu orçamento, do meu psicológico e da vida que eu tinha, que é uma vida muito corrida. O que adianta você ter 3, 4 filhos e cada um tá na casa de um e você fica terceirizando a educação do seu filho? Também não tô, pelo amor de Deus, gente, não estou julgando, mas estou falando que a minha realidade, a minha buscativa me levou a esse encontro comigo mesma. Mas isso, gente, você tem que fazer um trabalho diário. Eu acho que a gente que é mulher, a gente vive sempre muito cercada de
já preconceitos, né? A gente está sempre sendo taxada de algo, a gente está sempre estando num lugar ali de, por exemplo, hoje me olham e falam, nossa, você cuida de mulheres, você trabalha com vítimas de violência doméstica, então eu não posso fraquejar, então eu não posso ter o meu lugar de tristeza. E eu tenho meus lugares de fraqueza, meus lugares de tristeza, né? Perdi a minha mãe há um mês. Então, alguém veio para mim e falou assim, que eu voltei dos Estados Unidos, minha mãe morreu, e aí na terça eu tinha uma entrevista, né? E aí falaram assim pra mim, você é muito forte. Eu falei, não, eu simplesmente estou cumprindo o meu compromisso, e por dentro estou dilacerada. E tá tudo bem. Vai ter dia que você tá bem, e vai ter dia que você vai estar péssima. E nós, como mulheres, a gente precisa ter se acolher. Acho que se acolher é algo muito necessário. Como mãe, como mulher, dentro do trabalho, um assédio moral, que hoje também as mulheres sofrem tanto isso e silenciam por medo de perder aquele emprego. Tudo isso é violência. Esses dias eu falei para uma pessoa assim, o que você está vivendo é violência doméstica. Ela fez assim, ó, ela segurou na cadeira e fez assim, ó. Não é. Eu falei, é. Porque é nome feio, né, para as pessoas entenderem. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa se acolher. Acho que a gente precisa entender em que lugar que a gente está nesse relacionamento, dentro dessa família, procurar suas redes de apoio, procurar lugares que você se sinta confortável. Às vezes não vai ser um lugar, vai ser uma pessoa, vai ser uma vizinha, vai ser uma amiga, mas sempre procure alguém que possa te ajudar nesse seu processo de cura, nesse processo de você se reencontrar, se rever. Acho que é importante. Bom, a gente está chegando ao fim desse bate-papo, teria muitos outros leques dentro desse assunto, né, para a gente falar, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres que estão passando por violência doméstica, às vezes não têm o encorajamento necessário, o que elas devem fazer, por onde elas devem começar. Fala de primeiro, Gabi. Oi? Pode falar primeiro. Eu acho que é muito importante, né, a gente falar, exemplificar, né, para que as mulheres consigam se identificar naquilo, né? Não adianta a gente vir e apontar o dedo. Olha, isso aqui está acontecendo. É importante? Sim. Mas quando a gente exemplifica, a gente traz, né, numa outra forma de dizer, ela consegue se ver ali, né? E aí, então, partir dela, chegar nessa busca, né? Porque a gente muda quando faz sentido pra gente, né? Então, inclusive, sair de uma violência. Eu vou sair se fizer sentido pra mim, se eu realmente entender, né, que aquilo é violência. Por isso, o trabalho do Instituto de fazer essa conscientização. Então, uma vez que a mulher identificou, né, que tá passando por uma situação assim, é importante pedir ajuda, não só quando chega numa situação de agressão. E a ajuda que a gente fala, não é essa questão da separação. Então se eu for lá falar disso, eu vou ter que separar, ela vai ver que meu casamento isso, aquilo. Não, a gente tá para acolher, para ajudar, né? Nesse sentido de fortalecer essa mulher, para que ela decida, né? Então entender, assim, dizer para as mulheres que estão passando por situações assim, de que a gente está à disposição para falar sobre, para acolher, né? Não só para bater o martelo, né? Dizer, tem que separar. Nossa, a tua situação de vida hoje vai ser totalmente diferente se você vier aqui. Amanhã você vai ter que lidar com situações, né, que são difíceis de pensar. Não, né? Vamos aos poucos, vamos trabalhando isso, conversando, identificando, se fortalecendo para que você decida o que você quer, né? Mas, então, assim, no sentido de delas entenderem que a ajuda, né, é nesse sentido da conscientização, do acolhimento, né? Não num viés, assim, de algo drástico, assim, a minha vida vai mudar totalmente. Não, a gente começa aos poucos, né? E é importante que ela se dê essa oportunidade, né, de pensar a vida dela de uma outra forma, né, de uma vida de uma forma mais saudável, mais prazerosa, né, com respeito, né? Então ela precisa identificar e entender que ela é merecedora desse respeito, né, dessa vida, dessa paz, né? E aí então buscar ajuda nesse sentido, sabe? Bom, eu quero dizer que você não está sozinha. Então, procure ajuda, procure um acolhimento, entenda e reveja seu relacionamento. Quem ama não maltrata, quem ama não bate, quem ama não humilha.
Então, às vezes, você está naturalizando toda essa violência, achando que é normal, e não é normal. Então, se em algum momento você entender que está fugindo um pouco do seu controle, que você está dependente emocionalmente, mas também você está sentindo que aquilo ali está te fazendo mal, eu costumo dizer que quando o homem chega e você treme, algo tem errado, né? Se você tem medo do seu parceiro, algo tem errado. Então, procure ajuda. O Instituto está ali para isso. Como a Gabriela disse, o Instituto está ali para acolher, para escutar. Essa escuta acolhedora, ela é muito importante nesse seu processo. Nos procure. Nós estamos nas redes sociais, @Maria na Comunidade. Lá você pode nos chamar, nós vamos te atender, já vamos te direcionar para um dos nossos profissionais. E nós estamos ali para isso, para que mulheres possam ser livres de qualquer violência e protagonizar suas histórias. Muito bem, essas foram Lana Braga, fundadora e CEO do Instituto Maria na Comunidade, e Gabriela Rabeschini, psicóloga também, que presta serviço no Instituto. Um assunto muito bacana e importante que seja espalhada essa informação para muitas mulheres, para que elas se encorajem e sejam protagonistas de sua própria história. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Eu Josi. agradeço. Muito obrigada.